Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de arte de número 37 e hoje vim trazer aí para vocês um pouco do trabalho de um artista, não é nascido brasileiro, mas veio ainda criança para o Brasil e se enraizou aqui e também se encantou pela cultura brasileira e demonstra isso nas suas pinturas. Ele se chama Alfredo Volpi. Como objetivos, nós temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço, e também experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, como eu falei, o Alfredo Volpi ele nasceu na Itália em 1896, mas ele veio para o Brasil ainda criança e acabou se destacando aí na pintura de paisagens com temas aí populares e também religiosos. E ficou mais conhecido pela série de bandeirinhas de festa junina, então, que ele representa nas suas pinturas. Ao longo da sua carreira, ele passou por várias fases, né? Muitos dos pintores e artistas, eles não começam criando determinado estilo artístico e seguem assim a vida toda. Eles vão migrando até se encontrarem e se destacarem em um determinado período artístico, uma determinada técnica, né? Então ele acabou aí criando a sua própria linguagem e evoluindo então de representações de cenas da natureza até chegar aí às suas características bandeirinhas e para um estilo mais abstrato e geométrico. Então ele começa a carreira fazendo muita pintura impressionista, por assim dizer. Então ele pinta cenas, né, de paisagem. Aqui, por exemplo, paisagem com carro de boi. Então, se a gente pensar, né, o que isso aqui tem a ver com bandeirinhas de festa junina? Mas aí que eu falei, no início da carreira, então, ele começa com esse intuito mais realista, né? Pintando vistas de bairros, né? Bairros pobres, principalmente da capital paulistana, ou de cidades do interior de Santos. Então, ele é inspirado pela paisagem natural, remetendo aí a um certo impressionismo, então, onde a preocupação então do uso das cores, da captação da luz naquele momento e tudo mais. Então, isso lá influenciado ali na década de 1920. Outros trabalhos agora, né, de marinhas, paisagens de praia, de litoral. E nesse período, a produção dele é figurativa. O que é uma produção figurativa? É onde a gente consegue observar e identificar as figuras, né? Quando é algo abstrato, não tem a intenção, então, de representar, né, a praia, barcos, pescadores e tudo mais. Então, aqui ele tem esse cunho figurativo e desse período, então, dele se destacam essas paisagens marinhas que foram executadas aí em Itanhaém, em São Paulo. Então, como ele veio criança para o Brasil, ele pode quase considerar-se aí como um pintor e um artista brasileiro. As suas telas, elas apresentam aí uma grande sensibilidade para a luz e a sutileza das cores, como eu falei antes. Por isso, ele tem aí esse pezinho no impressionismo, que lá remete a Claude Monet, aquelas pinturas que não têm a intenção de estarem super bem contornadas, e sim uma imagem talvez até um pouco mais desfocada, mas que tem a preocupação então de captar as cores, a luz solar naquele período. Então, ele tem mais esse lado sensível, então, à percepção do ambiente, né? Dessa época, então, impressionista dele, são a paisagem com carro de boi, que eu já mostrei ali anteriormente, e também aqui a casinha de Mogi das Cruzes, que está ali ao lado. Então, lá em 1950, ele viaja pela primeira vez para a Europa, onde passou então quase 6 meses. A partir dessa década ali dos anos 50, a obra dele começa então gradativamente a caminhar para essa abstração, para esse desapego às formas, às figuras, né? E a pintura dele começa a ter então mais linhas, formas e cores, e não mais figuras e natureza e paisagens, né? Então, um exemplo, já inserindo aí as bandeirinhas,
foi de 1950, onde ele tem bandeirinhas então pretas e brancas. Os seus mais importantes registros, então, desse estilo são os seus casarios e as fachadas, né, desses casarios antigos, digamos assim, e também essas bandeirinhas coloridas que remetem muito às festas juninas e às festas brasileiras. E ele também ficou conhecido como o mestre das bandeirinhas, ou o pintor, né, das bandeirinhas. Essa pintura é de 1960 e também bandeiras e mastros. Aqui, né, predominam com certeza essas bandeiras. Mais adiante vocês vão ver algumas fachadas também que lembram esses casarios aí antigos. Aqui já estão, ó. Nem remete ao antigos, mas o termo casarios a gente já remete um pouco a essa linguagem, né? Mas, enfim, colonial, não tão atual. Então ele é interessante também que o Alfredo Volpi ele não usava tintas industriais. Então o que ele usava? Ele fazia a sua própria tinta, tá? Então ele diluía verniz, clara de ovo e pigmentos naturais, terra, ferro, óxidos, enfim, vários materiais para criar a sua própria tinta. Essa técnica é conhecida como pintura à têmpera, onde é temperado, então, o pigmento para ele conseguir ser aplicado numa pintura. Existem vários agentes, né? O ovo é um deles, que, enfim, até os dias de hoje a gente consegue, então, através de um pigmento, um pó, digamos, transformá-lo em tinta, utilizando principalmente o ovo ali para dissolução e aplicação, então, nas pinturas, tá? Essa é de 1950, Casario de Mogi das Cruzes. Então, de Mogi das Cruzes já teve um trabalho, ó, deixa eu voltar aqui, essa casinha é de Mogi das Cruzes, tá? E aqui ele depois representa, olha só como mudou, né? O estilo dele, nem parece da mesma pessoa. Mas é o quê? Ele parte aqui para desenhos planos, formas, linhas, cores, então algo mais não realista, mas abstraindo, então abrindo mão dessas formas figurativas. Claro, esse quadro, por exemplo, ele se torna figurativo porque a gente vê nitidamente que são casinhas, que é um bairro, né, uma vista de um vilarejo. Mas não tem essa intenção de ser realista, de mostrar realmente aquilo como é, né? Vem esse lado mais aí criativo, eu diria. Este trabalho, Grande Fachada Festiva, ela foi produzida então durante a década de 50 e junta aí dois elementos que vão ser aí muito preciosos para o Alfredo Volpi, que são então as fachadas e as bandeirinhas, e aqui ele junta os dois, né? Também, então, é produzida ali durante a década de 50, então depois dessa viagem da Europa, e ele acaba seguindo e fazendo grande sucesso, então, com essas bandeirinhas e fachadas que se torna a sua marca registrada. Mas por que? Olha só, essa sereia de 1960, bom, mas aqui não tem a bandeirinha, não tem a fachada, né? O que tem a ver com o trabalho dele? Aí que tá. Os traços simples, né? Quase diria como um desenho infantilizado, né? Bem simples, não tem a intenção de trazer um volume, uma perspectiva, de trazer um realismo, né? É uma figura plana. E a imagem contém a sereia, então, representando a personagem folclórica Iara, do folclore brasileiro. Então, a brasilidade dele estampada aqui também, dentro, simbolizando o folclore brasileiro. Então, não só bandeirinhas, ele foge um pouquinho dos seus temas, mas a brasilidade continua. Então, vejam, ele não nasceu brasileiro, mas tornou-se brasileiro. Então, eu posso dizer que Alfredo Volpi pode ser considerado, sim, um artista brasileiro, né? Sua grande produção aí foi quando estava no Brasil. Outro trabalho, essa intitulada Catedral, ela é bem geometrizada, né? E acaba tendo esse ritmo, essa repetição dos elementos, né? Ele usa ali cores mais suaves, tons mais pastéis e utiliza novamente, então, esse tema das bandeirinhas. Essa é de 73.
Ele se interessa, então, tanto pela cultura popular brasileira, quanto o folclore, né? E acaba, então, repetindo em períodos distintos de tempo, né? Então, umas lá em 1950, depois lá em 73, ele continua usando esses vários temas brasileiros. O que ele não volta a produzir são essas cenas realistas, essas paisagens impressionistas. Essas sim ficam lá no começo da carreira, não menos valorizadas, mas enfim, é um trabalho que ele não volta a produzir. Ele permanece então nesse tema brasileiro e nesse desenho mais simples, tá? Essa habilidade, né, do Volpe de traduzir então a vida simples através dessas pinceladas coloridas é o que nos encanta. Então ele traz um desenho simples, um uso simples das cores. Então ele traz como se fosse algo fácil de se fazer, né? Ele traz aquela sensação de que a gente já viu isso aqui, seja pessoalmente, seja numa festa junina que a gente foi, ou mesmo num desenho de uma criança. Então ele mistura esse lado emotivo, né, das pessoas quando a gente consegue, né, pensar nessa pintura com a intenção então que ele quer de trazer e mostrar essa característica da cultura brasileira. Aqui outros trabalhos dele que envolve tanto as fachadas quanto essas bandeiras, né? A primeira é de 1950, as duas primeiras, e a outra é de 1970. Então, para ver que ele continua, né? Vai e volta nesses temas. E a primeira, então, fachada das bandeiras brancas, que novamente ele mistura, então, a fachada com a bandeira. Na do meio, fachada popular, que são somente as casas, somente a frente das casas, né, o que se caracteriza uma fachada. E na última, de 1970, ogiva, que ele constrói essa, quase como um triângulo arredondado, eu diria, né? Porque a ogiva, ela é justamente isso, ela remete a parte superior ali de catedrais, por exemplo. Então, não é uma forma triangular, mas ela é arqueada. Então, isso a gente consegue ver nesse formato mais escuro no centro das bandeirinhas, então. Assim, conhecemos mais um artista que dedicou-se aí à cultura popular brasileira e ficou aí, entrou para a história das artes visuais. Um abraço e até a próxima.